Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez gravando mais uma videoaula, dando continuidade à nossa Escola Bíblica Dominical Online, que tem estudado nesse trimestre sobre o tema A Igreja Eleita, baseada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. A lição que nós estaremos estudando hoje é a lição de número 4, e ela tem por título A Iluminação Espiritual do Crente. O nosso textuário diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1 e o versículo 17. A verdade prática diz assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A leitura bíblica em classe ela está registrada em Efésios, no capítulo 1, e o versículo 15 ao 23. O objetivo desta lição é esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. A introdução diz assim: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ação de graças, oração intercessória e confissão de louvor e exaltação. Nesta sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de Deus, de nosso Deus. Então vamos lá, irmãos. Perceba, nas lições anteriores, na qual nós tratamos sobre as bênçãos espirituais, eleição e predestinação, nós damos continuidade na lição de número 4, e a partir do versículo 15 e versículo 16, nós vemos o apóstolo Paulo, ele vem aqui manifestar através das suas ações de graça e a esperança, e a intercessão, as suas orações, a esperança da vocação e a riqueza de glória. Ele já tinha apresentado aos irmãos Efésios sobre as bênçãos espirituais. A partir dali, o desejo e a intercessão dele, a ação de graça no Senhor, é para que os irmãos venham compreender a dimensão dessas bênçãos celestiais, a dimensão do poder de Deus em relação àquilo que é proposto para aqueles que creem no Senhor. No primeiro tópico, a esperança da vocação e as riquezas da glória, diz assim um comentário introdutório: o apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são a esperança da vocação e a riqueza da glória de sua herança. Irmãos, há inúmeras pessoas que estão dentro do organismo, da organização, da instituição, é participante de departamentos da igreja, mas ela ainda não foi iluminada sobre as riquezas da glória de Deus. Elas ainda não conseguem enxergar a dimensão dessas bênçãos, das riquezas que são propostas para aqueles que creem no Senhor. E essas riquezas, ela têm intuitos espirituais celestiais. E diante disso, não consegue cativar e desenvolver uma esperança sólida, pois a base para a sua esperança é muito fraca, pois não consegue vislumbrar as bênçãos celestiais daqueles que estão firmados em Cristo. Então, o primeiro subtópico, ele vai tratar sobre, a revista vai falar sobre ação de graças e intercessão. Efésios capítulo 1, versículo 15 e 16. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Veja, irmãos, ao saber da fé que os irmãos, os seus leitores, haviam em Cristo Jesus,
ele dá graças ao Senhor. Aqui nós aprendemos a nossa primeira lição em relação a esse tema. Precisamos ser gratos a Deus. Precisamos aprender a agradecer aquilo que o Senhor fez por nós, a agradecer por aquilo que acontece na nossa vida. E quando é que eu devo agradecer? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ele vai nos dizer, se você puder comigo, acompanhe rapidamente. Capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. O apóstolo Paulo também ele escreve dizendo da seguinte forma: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Precisamos aprender a agradecer ao Senhor. Precisamos desaprender sobre murmuração. Precisamos desaprender sobre a reclamação. Lembremos-nos do povo israelita naquele deserto. Eram para ficar um tempo curto no deserto, mas devido à reclamação insistente, à murmuração, ficaram andando em círculos por aproximadamente 38 anos, quase 40 anos. Então a reclamação, a murmuração, ela retarda as bênçãos do Senhor e os propósitos de Deus na nossa vida. Aprendamos a dar graças em tudo. Então, continuando aqui, ele agradece ao Senhor pelas bênçãos espirituais recebidas pelos seus leitores. E quais são elas? Aprendemos na lição de número 2, mas podemos citá-lo novamente. A eleição, a predestinação, a filiação com Deus e o dom do Espírito Santo. E aí no versículo 17, ele vai interceder para que seja concedido aos leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Leiamos: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Eu já disse, mas eu volto a frisar aos irmãos, existem pessoas que estão dentro da organização, às vezes têm algum cargo, participam de departamentos, são membros da igreja, vão com bastante frequência aos cultos, mas ainda não têm a dimensão, a iluminação sobre a esperança e as bênçãos do crente. Eles não têm essa esperança. Isso só é possível, essa visão, essa revelação, perceber esta glória de Deus para os eleitos no Senhor, para os salvos em Cristo Jesus, só é possível através do próprio Deus. O homem, por seus esforços próprios, ele não pode enxergar pela sua racionalidade carnal essas bênçãos e a dimensão dessas bênçãos. É necessário uma capacitação espiritual. Para compreender as coisas espirituais, é preciso ser espiritual. Isso é importante. Essa esperança espiritual, ela é dada e ela é fomentada pelo Espírito. Então, Paulo é agradecido por eles terem recebido as bênçãos do Senhor, mas agora ele intercede para que eles compreendam a nível espiritual a glória dessas bênçãos, a dimensão dessas bênçãos. Quando nós compreendemos essas coisas, nós conseguimos fundamentar a nossa esperança em Cristo de uma forma firme. A nossa fé é firmada na rocha que é Cristo. Por quê? Porque a esperança ela é muito clara, ela é visível, ela é cristalina para nós. Então, 2 pontos fundamentais. É importante agradecer a Deus pelo Evangelho, pela salvação, e é importante interceder, orar para que todos que nos rodeiam, para pessoas que nós evangelizamos e aceitar a Jesus, possam ter a iluminação e a capacitação de Deus para compreender as riquezas da herança propostas pelo Senhor para a nossa vida. No tópico 2, a nossa revista vai tratar sobre a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Vamos ler
primeiro capítulo, Efésios, no capítulo 18 e 19. Tendo iluminado os olhos de vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória na sua herança dos santos, e a qual sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Vejamos aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vem nos apresentar a esperança da nossa vocação. E a gente pode dividir essa esperança, ou esses aspectos da esperança, a esperança em três aspectos, perdão. O primeiro aspecto, que Deus chamou pessoas no passado. Aqui ele divide o aspecto no passado, presente e futuro. Que Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição de Cristo. Segundo, a chamada abrange serviço e santificação no presente. E terceiro, a participação gloriosa no futuro. Então veja, a chamada, a vocação da esperança, ela tem o aspecto do passado, o aspecto do presente e o aspecto do futuro. A nossa esperança, na perspectiva do passado, é que Cristo nos chamou, nos elegeu antes da fundação do mundo. É a nossa esperança. Ou seja, o plano de salvar a humanidade não foi um plano de emergência pela queda do homem. Não foi uma forma reparativa de corriqueira de Deus para tentar salvar o homem que se perdera. Não. A nossa esperança é que Deus, pela sua presciência, já tinha um plano de salvação e nos elegeu em Cristo para predestinados forem filhos de Deus. Que coisa maravilhosa. A vocação da nossa esperança no aspecto presente é que essa chamada de Deus, essa eleição em Cristo Jesus, foi para que venhamos a servir e santificarmos. Então fomos chamados, a nossa esperança em Cristo é para o trabalho, para a santificação e para uma conduta irrepreensível, para vivermos em comunhão em modo digno. Só que essa esperança não é somente passada e do presente. Essa esperança em Cristo Jesus, ela também tem um propósito no futuro, que compreende a esperança de conhecer a Deus face a face. Então, vamos tentar sintetizar um pouco mais esse pensamento de Paulo e que nos enche de amor e alegria até esse momento. Veja, ele agradece a Deus por eles terem recebidos ao Senhor Jesus, mas ele intercede para que eles venham ser iluminados quanto à esperança, à vocação da esperança em Cristo. E essa esperança abrange em três tempos: no passado, pela eleição antes da fundação do mundo; no presente, a qual ele nos chama para uma vida de serviço e santificação; e uma esperança no futuro, que compreende de encontrar Jesus face a face, sermos arrebatados, nos encontrarmos com ele nos ares e vivermos eternamente com o nosso Deus. O terceiro subtópico, as riquezas da glória e a sua esperança. Vamos ler de novo o versículo 18. Diz assim: tendo iluminado o vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Além de interceder e pedir a Deus para que ilumine, para que capacite o crente, o cristão, quanto à sua esperança na perspectiva passado, presente e futuro, a intercessão de Paulo é para que sejamos capacitados e iluminados em Cristo sobre as riquezas da glória e as heranças em Cristo Jesus. No meio do subtópico, diz assim: a expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Então, a riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham
o plano da salvação. E eu quero chamar a atenção que essas riquezas são riquezas espirituais. Veja, irmãos, como é importante essa intercessão de Paulo para a iluminação e a capacitação do crente, para que nós venhamos a fundamentar nossa esperança e termos um conhecimento dessa dimensão dessa esperança, sobre a dimensão dessa esperança. Quando nós temos consciência do plano salvífico de Deus para os seus eleitos, para aqueles que creram em Jesus Cristo, a saber, a igreja no seu modo geral, e nós formos mais capacitados, iluminados, entendemos a dimensão daquilo que Deus tem reservado como herança, e a herança, as riquezas para nós, nós firmaremos os nossos pés. Não é qualquer vento que pode abalar o crente, porque ele tem consciência daquilo que está preparado para ele. As riquezas, a herança e as riquezas do Senhor para a sua vida. É importante aprofundarmos isso, irmãos. É importante nós dizermos em nossas igrejas sobre o que Deus tem preparado para nós. E precisamos voltar a refletir, a voltar a expor as nossas bênçãos espirituais. Enquanto muitos ensinadores, muitos pregadores alimentam os ouvidos das pessoas com as bênçãos materiais, se esquecem de apresentar aquilo que firma a esperança de todo crente, que é saber que Cristo morreu na cruz para perdoar pecados, que nós fomos eleitos em Cristo Jesus para uma vida de filiação com Deus, ou seja, para sermos filhos adotivos, para lembrar-nos e fazermos firmar nossa fé, sabendo que nós somos perdoados, justificados, santificados, e esse Deus requer de nós uma vida de santificação, ou seja, separação do pecado diariamente. Então, tudo isso, quando nós somos iluminados pelo Espírito Santo, através da sua palavra, nós conseguimos condensar, firmar a nossa fé, e não é qualquer vento que nos abala, que nos atinge e que nos tira da presença de Deus. Pois bem, no segundo tópico, a sobreexcelente grandeza da força do poder. É interessante essa expressão a qual Paulo usa no versículo 19. E qual a sobreexcelente grandeza, além da esperança, das heranças e da riqueza que Paulo intercede para que os seus leitores venham a ter, ele também intercede para que eles conheçam a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. O comentário introdutório deste tópico diz assim: o poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosa e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. A sobreexcelente grandeza do seu poder. Se o versículo tivesse escrito a excelência do poder, a excelência da grandeza do seu poder, já denotaria algo extremamente extraordinário, algo extremamente poderoso. Mas Paulo ele usa uma expressão que vai além da excelência, sobre excelência. É algo muito mais extraordinário, é algo muito mais intenso, é algo muito mais magnífico. A ideia de usar aqui sobressalente é a ideia de enaltecer a magnitude do poder de Deus. Em outras palavras, Paulo está intercedendo para que nós tenhamos a dimensão de quanto Deus é poderoso. E aqui ele revela uma natureza de Deus, a sua onipotência. Quando nós temos ligados em nós, no nosso espírito, em nossa alma, a dimensão do poder de Deus, apesar que a nossa mentalidade humana, apesar que a nossa racionalidade, ela não pode medir a totalidade do poder de Deus, mas o fato de nós tentarmos refletir pela ajuda do Espírito Santo, chegarmos em uma certa compreensão, nos faz entender que Deus ele é poderoso. Quando nós refletimos, um Deus que abre mar,
um Deus que controla toda a natureza, um Deus que tem todas as situações sobre a sua gestão. Nada está fora do controle de Deus. Quando nós temos a ação do Espírito Santo que nos ensina isso, irmãos, é uma alegria que deve encher o crente. É uma alegria que deve encher a alma do cristão, saber que Deus ele é poderoso. E é importante que a tradução aqui, irmãos, quando fala a tradução para poder, do grego dunamis, é a ideia de poder, e a mesma raiz do grego dunamis é a para o português que vem para dinamite. Então, imagina, a ideia aqui é mostrar esse poder intenso, esse poder fora de medida, esse poder transformador de Deus. Porque qual foi o primeiro milagre de Jesus? O primeiro milagre de Jesus foi o milagre da transformação. E é importante, isso é muito simbólico para nós. Não foi somente a transformação da água em vinho, mas é a ideia do que Deus tem proposto para nós através do seu poder. É transformar vidas, é curar vidas, é uma transformação de alma, é uma transformação de corpo, é uma transformação de espírito. Este é o milagre proposto por Cristo para nós. O milagre da transformação, a salvação do homem, a transformação do velho para o novo. O poder de Deus é tão grande, apesar de não poder ser medido na racionalidade humana, ele precisa ser dimensionado no sentido espiritual. Compreender que Deus ele é poderoso, e através dessa compreensão espiritual do poder de Deus, a esperança em nós, ela é de uma forma intensa, aumentada. Aí ele fala ainda no versículo 19, sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós. E aí no segundo subtópico, a força do poder de Deus. Qual seria a força do poder de Deus? Segundo a operação da força do seu poder. A expressão força vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. Quando nós vemos isso aqui, irmãos, a expressão, todo o contexto e o conceito da força do seu poder, quer denotar, Paulo está tentando transmitir aos seus leitores sobre o potencial de Deus. Aquilo que está intrínseco, aquilo que está dentro do atributo de quem Deus é. Deus, ele é onipotente, atributo divino. Ele é onipotente. E como é que ele é onipotente? Aí o apóstolo Paulo ele vai citar 3. Nós temos inúmeros exemplos onde demonstra o poder e a força do poder de Deus. Mas como nós estamos lendo aqui, baseado nesses versículos, ele vai dizer qual é a força do poder de Deus. Manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos, pondo a sua direita nos céus e acima de todo principado e poder e potestade. Então, qual é a força do poder de Deus? É a pergunta que nós podemos fazer. O versículo ele vai nos responder. A força do poder de Deus é aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, é a força que fez com que Cristo que ascendeu ao Pai, quando ele, nesse sentido de ascender ao Pai, no sentido que ele ressuscitou, e ressuscitado ele vai à direita do Pai. E o terceiro ponto, que ele foi elevado, ele foi reconhecido diante de todos os domínios, seja do bem e do mal. Nós podemos evidenciar esse poder também em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, no capítulo 2, versículo 9 a seguir. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo. Veja, não é alguns. É todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui nós temos uma dimensão do poder de Deus. Ele ressuscita, ele leva aos céus e ele glorifica. Que coisa maravilhosa, irmãos.
E quando eu falo no sentido de glorifica, ele exalta. Então, se nós olharmos só na perspectiva de Cristo, e é o que nós vamos ver no tópico 3, mas se eu quiser levar os irmãos a uma reflexão sobre o poder de Deus, quando estamos no barco de nossas vidas, em meio aos mares sombrios, em meio às tempestades da nossa vida, saber que por uma só palavra sua, ele acalma o vento, ele acalma a tempestade, ele acalma as angústias e os desesperos. Esse é o poder de Deus que cura enfermidades, é o poder de Deus que cura almas, é o poder de Deus que cura sentimentos feridos, é o poder de Deus que faz aquele que era um criminoso se tornar um cidadão exemplar, aquele que era uma pessoa ruim para a sociedade ser uma pessoa boa para a sociedade. O poder de Deus é só alguns exemplos da dimensão deste poder. No terceiro tópico, Cristo, o nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível para todos os crentes. Nós lemos, mas é importante sempre frisar e repetir, como Cristo sendo o exemplo para nós, e o apóstolo Paulo apresentando aqui o poder de Deus, quais os exemplos que Cristo tem para nós através desse versículo? Ressuscitando dos mortos. Cristo é a primícia, ou seja, é o primeiro dos que dormem. Lendo aí na nossa revista, Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como a obra do poder de Deus. Então, quando nós enxergamos a ressurreição de Cristo pelo poder de Deus, nós temos um exemplo de que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. 1 Coríntios, capítulo 15, e eu convido os irmãos que possam ler todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, que vai tratar sobre a ressurreição, mas a partir do versículo 19, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio para o homem, também a ressurreição veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cristo é o nosso exemplo, é a primícia da ressurreição, ou a primícia dos que dormem. Assim como nós morremos por um Adão, nós também ressuscitaremos pelo último Adão, a saber, Jesus Cristo, o homem perfeito. Ele é a nossa esperança da ressurreição. Não está perdido. É óbvio que nós não queremos encurtar a nossa vida nesta terra, de forma nenhuma. Nós viveremos o tempo que Deus quiser que vivamos, mas a perspectiva do crente, sabendo das riquezas celestiais, é que o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque Cristo é exemplo da ressurreição daqueles que estão em Cristo, que estão nele, perdão. Cristo é a garantia que nós seremos ressuscitados. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele a esperança. Há motivo de nos alegrarmos, sabendo que venceremos a morte e gloriosamente nós reinaremos com Cristo eternamente. Irmãos, não existe bênçãos, não existe alegria maior para o crente
Além disso, não tem como compararmos as bênçãos materiais, as riquezas. Compreenda, irmão, que o dinheiro, ele não pode suprir a alegria que esse tipo de esperança nos dá. A esperança de saber que venceremos a morte em Cristo Jesus. Poderemos dizer, como o apóstolo fala em 1 Coríntios, no capítulo 15 ainda, nas últimas partes dos versículos, onde nós soltaremos a nossa expressão de triunfo. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque Cristo venceu a morte, assim também venceremos. Veja, Cristo também ele foi elevado à direita de Deus, no segundo tópico aqui. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica completo triunfo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. Cristo venceu a morte. Cristo foi exaltado em posição de honra e ele nos promete também essa herança. Ele também nos promete essa exaltação. De novo, 1 Coríntios capítulo 15. Vamos lá rapidinho. Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Versículo 54, melhor. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Assim como Cristo foi colocado em posição de honra, elevado à direita de Deus, Cristo também nos promete essa exaltação para aqueles que participam com Ele na vida celestial, aqueles que creem em Jesus. Há uma garantia do Senhor, venceremos a morte e seremos exaltados com Ele no céu de glória para uma vida eterna. Efésios, no capítulo 2, ele vai deixar claro isso para nós também. Efésios, capítulo 2, o versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É importante, eu destaco aos irmãos, perceba que em Efésios, Paulo a todo momento ele coloca com Cristo, em Cristo, de Cristo, porque toda a nossa vitória, todo o triunfo, toda exaltação, toda glória, toda riqueza, toda herança, toda promessa, toda salvação do crente, daqueles que creem, é e tem que ser em Cristo Jesus. A minha esperança é em Cristo. Nos elegeu em Cristo no passado, antes da fundação do mundo. Ele nos garante uma filiação para que sejamos santos e irrepreensíveis. Por quê? Porque o nosso Deus, o nosso Cristo, ele é santo. E ele nos garante um lugar no céu. Por quê? Porque Cristo morreu na cruz por nós. Perceba, tudo é em Cristo, nada fora de Cristo. De novo, eu já disse isso em outras aulas, é importante frisar aqui, não existe remissão sem Cristo, não há triunfo sem Cristo, não há vitória sem Cristo, não há exaltação sem Cristo. Tudo é nele, tudo é por ele, tudo é para ele. A nossa participação celestial está endossada na vitória de Cristo Jesus na ressurreição. Ele foi elevado à direita de Deus. Assim também seremos feitos. Efésios 2,6. E ele ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. E terceiro, Cristo foi exaltado soberanamente, acima de todo principado, acima de todo poder, acima de toda potestade. Assim também é a igreja de Deus. A igreja, Cristo é a cabeça da igreja. A igreja, ela será exaltada soberanamente através de Cristo Jesus. Nada pode prevalecer sobre a igreja de Cristo. Cristo já foi exaltado. Cristo foi colocado numa posição que nenhum domínio, nada pode tirá-lo, nada pode derrotá-lo, nada pode destruí-lo. Se Cristo é a cabeça da igreja, logo, nada pode prevalecer contra a igreja de Cristo. Isso é uma alegria para nós.
nada, absolutamente nada, nenhum poder no inferno, nenhum poder no céu prevalecerá contra a igreja. Cristo é o nosso exemplo de conquista. Cristo é o nosso exemplo de exaltação. Cristo é o nosso exemplo de autoridade. Cristo é o nosso exemplo de poder. O nosso poder provém dele. A nossa glória provém dele. A exaltação da igreja vem através dele. Cristo é vitorioso e assim também será a igreja de Cristo. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados, venceremos a morte, seremos exaltados em Cristo e seremos vitoriosos para toda a eternidade. Mais uma vez em Filipenses, no capítulo 2, nós podemos aqui, assim como Paulo, ele ficou extremamente alegre pelas bênçãos espirituais e por isso ele adora e louva a Deus continuamente, nós podemos tirar também louvores e adoração a Deus através desse versículo. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, todos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Creia, meus irmãos, Cristo foi e é glorioso. Ele foi e é exaltado. Ele foi e é glorificado. Essa é a esperança do crente. Nós também ressuscitaremos. Nós também seremos exaltados em Cristo Jesus. Pela obra salvífica de Jesus, sendo a cabeça da igreja, a igreja também vencerá. A igreja também prevalecerá sobre todas as astutas malignas. Nós seremos vitoriosos e nos encontraremos com Cristo no céu de glória. O que eu quero transmitir aos irmãos é um pouco do sentimento que Paulo tenta transmitir aos irmãos. Ele agradece ao Senhor por eles terem recebido a Jesus Cristo e intercede para que esta iluminação, essa glória, a capacitação para enxergar a esperança, as riquezas e a herança que está proposta para nós, façamos de nós pessoas santas, irrepreensíveis e que lutam contra o pecado todos os dias, para que quando chegar aquele grande dia, possamos dizer, vencemos em Cristo Jesus. Glorioso é o Senhor, poderoso é o Senhor, e rendemos toda a glória a Ele para todo sempre. Irmãos, eu deixo aqui, concluo essa lição dizendo da seguinte forma: se você ainda não tem a sua esperança firmada, que esta palavra, que esta lição, venha o Espírito Santo lhe capacitar, entender que as bênçãos preparadas para nós, elas são muito maiores. Não adianta, as nossas vitórias, as nossas conquistas em Cristo Jesus são maiores do que todos os problemas. Romanos, no capítulo 8, eu quero ler para os irmãos, e o versículo 18 que diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em nós que há de ser revelada. Não há comparação com Cristo Jesus, irmãos. As conquistas materiais, elas não podem ser comparadas com as conquistas espirituais. As bênçãos celestiais não podem ser comparadas com as bênçãos materiais não podem ser comparadas com as bênçãos celestiais. As tribulações que venhamos a passar e a padecer nesta terra, elas ainda são poucas e são momentâneas comparada com a herança e a riqueza. Veja, que o Espírito Santo lhe capacite, ilumine, para que
mesmo que seja intensa a dificuldade, compreenda que ela não pode ser comparada com as bênçãos do porvir. Que Deus lhe abençoe, que a sua esperança seja renovada em Cristo Jesus, que esta lição possa ter falado com você. E se ela falou, que você possa compartilhar para que mais pessoas sejam iluminadas em Cristo Jesus. Que Deus lhe abençoe e que, se Jesus não voltar, façamos e estudemos a próxima lição. Deus abençoe.